Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos estar a falar de 5 regras a cumprir em casamentos. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal a quem mais ainda não fizeram, dar um like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Então, eu decidi fazer este vídeo porque estamos em plena época de casamentos. Casamentos é um tema muito falado e com isso vieram muitas perguntas, muitas questões. Eu dei comigo nos lives a falar muitas vezes destas regras, por assim dizer, e apercebi-me que há muita gente que não sabe de muita coisa que eu, pelo menos, consideraria óbvio ou que é um conhecimento geral. Portanto, eu vou fazer este vídeo não para estar ou a fazer shame a pessoas que não saberiam disto. Eu acho que é mais passar a informação para quem provavelmente possa não saber isto ou para quem tem dúvidas em relação a estas questões. Ficam aqui então aquelas 5 coisas que eu acho que são importantes a respeitar enquanto convidados de casamento. Isto é para convidados de casamento. Obviamente que isto não são regras exatas, mas não ficam mal se respeitarem estas regras, digamos assim. Obviamente que não vai ser obrigatório para toda a gente, nem todos os noivos vão valorizar assim tanto isto que eu vou dizer, mas se fizerem estas coisas, acho que não vão ficar mal vistos, basicamente. Portanto, vamos lá começar. Eu já estou-me a ver que isto nos comentários vai ser um bocadinho complicado, porque há pessoas que vão levar a mal o que eu vou dizer. Mas honestamente as 5 coisas que eu vou dizer são muito fáceis de fazer, muito simples de seguir e lógicas. Portanto, se forem levar a mal, opá, o que é que eu vos posso dizer? Não sei, não me levem a mal. Se já fizeram isto, eu não estou a dizer que vocês estão completamente errados ou que são os incultos. Há mesmo pessoas que não sabem genuinamente destas regras. Vamos lá então falar sobre isto e pôr os pontos nos is. Em primeiro lugar, vamos a um assunto que é muito falado e que eu acho que nem toda a gente sabe estas questões. Eu apercebi-me quando eu me casei, porque falei um bocado sobre este assunto e recentemente, como vi que a Bárbara também falou sobre isso e a resposta foi a mesma, portanto eu percebi que já agora vamos lá esclarecer esta parte. Estamos a falar do quê? A roupa das convidadas, especificamente. Então, as cores, mais especificamente. O que se diz, basicamente, é que existe 3 cores que são proibidas em convidadas de casamento. A meu ver, 3 ou 4 cores, estamos a falar disso, são 3 ou 4 cores. A meu ver, 3 delas são... é mais perdoável, vá. Eu não vejo mal nenhum nessas 3 cores. Há uma que é pura e simplesmente não usar. Ponto. Então, as 3 cores que eu acho que é assim mais ou menos vão ser o vermelho, o preto e o amarelo, se não me engano. Porquê? O vermelho tem a ver com a cor em si, porque é a cor considerada de sedução, ou seja, supostamente a única pessoa que poderia usar vermelho para um casamento é a irmã do noivo. Esta regra, para mim, honestamente, eu não tenho em grande consideração. Acho que não tem problema nenhuma uma convidada de casamento levar vermelho, um vestido vermelho. Eu própria só soube desta regra no meu casamento, quando estava a organizar o meu casamento, e nunca achei que fosse assim tão grave. Continuo a achar exatamente o mesmo. Não é uma cor que eu vá levar, porque eu própria não adoro ver-me com essa cor, acho que é muito espampanante em mim, mas dependendo obviamente da pessoa, eu acho que vermelho não é assim tão dramático, mas é uma regra que existe nas regras de etiqueta, que não sou eu que dito, by the way, não sou eu que estou a ditar estas regras, estou só a dizer aquilo que se espera que as pessoas saibam no geral. Portanto, essa é uma das cores. A segunda cor, acho que é então o amarelo, porque tem a ver com a mãe da noiva. Eu não sei muito bem se é especificamente amarelo ou se é a cor da mãe da noiva que ninguém pode usar no casamento. Essa regra eu também não... acho um bocado difícil de cumprir, porque é impossível que toda a gente saiba qual é que é a cor que a mãe da noiva vai usar. Portanto, lá está, mais uma vez, eu acho que é uma regra que não dá propriamente para cumprir a 100%. Muitas vezes uma pessoa pode levar a mesma cor que a mãe da noiva sem saber. Portanto, é mais à vontade do freguês, digamos assim. Mas é uma regra que se diz também que é de evitar. Depois temos o preto. O preto porque é que não é uma coisa boa para usar para casamento? Porque é a cor de luto. E obviamente um casamento é uma celebração de alegria, de amor, de vida. Portanto dizem que é mal visto utilizar preto para um casamento. Esta cor também não me incomoda muito, sinceramente. Se o tivessem levado, eu nem sei se alguém levou preto para o meu casamento, mas mesmo que tivessem usado, a mim não me incomodaria, porque eu própria também sei que há muitas mulheres que se sentem bem mais confortáveis a utilizar preto em termos de vestido. Portanto, eu própria não vejo grande problema nisso, mas de novo, eu própria também não iria levar preto para um casamento porque acho que não se adequa muito bem à cerimónia. Mas isso sou eu, lá está, são vocês, fazem essa decisão. Acho que estas 3 cores é assim mais uma... é uma regra mais leve, vá. É só assim um apontamento, só para o caso de estarem a pensar nesse assunto e se tiverem uma grande escolha de cores. Pronto, acho que é isso. Agora,
A cor que não podem usar, mas de todo não podem usar, é branco. Vocês não podem usar branco no casamento de outra pessoa. De todo. Eu lembro-me que quando eu me casei, antes de me casar, estava a responder algumas perguntas e mencionei este facto a achar que era uma coisa sabida, que toda a gente sabia. Aparentemente não. Portanto, porquê que não se pode usar branco para um casamento? Porque branco é a cor da noiva. A noiva é que pode usar branco. A não ser que vos tenham dito para levar branco para o casamento, que já me aconteceu a mim, até fiquei um bocado desconfortável quando era mais nova e fui a um casamento vestida de branco, porque foi especificamente pedido pelos noivos que o fizesse. A não ser que isso aconteça, não levem branco. Tipo branco casca de ovo, algum derivado de branco. Aliás, eu tenho um vestido que eu levei para um casamento que é tipo um rose gold e que eu depois percebi em fotografias que parecia muito que era mais para o branco e eu agora fico super reticente em utilizá-lo porque eu não quero cair no erro das pessoas acharem que eu estou a usar branco quando na realidade não estou. Porque branco é a cor da noiva. Não é de mais ninguém. Mais ninguém deve usar branco. Aliás, eu até pensei também em fazer este vídeo porque eu acabei de ver uma fotografia de uma convidada de um casamento literalmente com um vestido de noiva. Mas quando eu digo um vestido de noiva, eu estou a falar a sério. Um vestido de noiva. E a noiva não era ela. Portanto, às vezes uma pessoa acha que as coisas são óbvias quando na realidade elas não são. Portanto, eu estou aqui eu para vos ajudar. E o porquê das coisas. E há realmente muita gente que fica surpreendida com o facto de não poderem usar branco para um casamento e dizem-me, Rita, mas eu já levei branco para um casamento. E eu digo, ok, então não tinhas ninguém para te avisar. Agora estou eu aqui a avisar. Não usem branco para um casamento. Isso fica mal. Fica mal. Não se deve usar branco, nem derivado de branco, nem tipo um vestido branco com coisinhas ou bolinhas. Quando branco é a maior parte do vestido, ou a cor predominante do vestido, não é adequado para levar para um casamento. Ponto. Isto nem é uma questão de tradição ou de regras estúpidas. Pá, não levem. Escolham outro vestido qualquer. Branco usem para a praia. Passando então agora para a segunda regra. Muita gente também não sabe muito bem como navegar esta parte e eu percebo porque eu própria quando comecei a ir a casamentos, já enquanto adulta, não é? Enquanto convidada principal, e não eram os meus pais que tratavam disso, eu não sabia muito bem como navegar esta parte. Então, é o que dar aos noivos, em termos de presente, se for dinheiro, etc. Então, há uns tempos atrás não havia muito esta questão, porque os noivos tinham as listas de casamento, portanto, uma pessoa simplesmente ia à lista de casamento, comprava uma das coisas e estava resolvido. Hoje em dia, como a maior parte dos noivos já vive junto, já tem casa montada, listas de casamento é uma coisa que cada vez menos se vê, cada vez mais se vê simplesmente o NIB para ajudarem na viagem dos noivos, ajudarem também, pronto, não é? Acaba por abater um bocado o custo do casamento. Nós, pessoalmente, nós usámos isso também, pusemos um NIB no site para as pessoas fazerem transferência do presente e aqui entra aquela questão de quanto é que eu dou aos noivos. Qual é que é a quantia acertada, qual é que é a quantia certa, basicamente isso. Portanto, para falar deste assunto, eu acho que primeiro devo referir, isto depende muito de pessoa para pessoa. Obviamente que nem toda a gente vai ter as mesmas possibilidades monetárias para dar um presente aos noivos. Os noivos não vos vão estar a convidar porque vocês lhes podem dar dinheiro. Não é? Supostamente não deveria ser por isso que vocês estão convidados. Portanto, esta regra em específico é mais uma diretriz a seguir para o caso de terem possibilidades e se tiverem, obviamente, a possibilidade de fazer essa transferência, se tiverem possibilidades monetárias para dar esse mesmo presente. Então, como é que conseguem mais ou menos ter uma ideia de quanto transferir para os noivos? A coisa que nós cá em casa fazemos, normalmente o valor mais indicado ou mais acertado que vai, obviamente, ficar bem visto é tentar descobrir, nunca perguntar diretamente aos noivos, mas tentar descobrir quanto é que foi o valor da refeição, portanto o valor do catering por cabeça. Normalmente, se transferirem essa quantia, ou mais, pronto, acaba por ser a quantidade normal de transferência de presente de volta para a pessoa, porque cada pessoa, para quem não sabe, num casamento os noivos pagam à cabeça, portanto cada pessoa tem um valor associado e por norma, se tiverem a possibilidade de o fazer, obviamente, fica bem visto se vocês tentarem de alguma forma descobrir quanto é que foi por pessoa, pelas madrinhas, pelos padrinhos, alguém que vocês conheçam que estejam próximos dos noivos ou vocês mesmos, tentar perceber quanto é que foi o catering por cabeça e o valor que vocês oferecem aos noivos é o equivalente a isso mesmo, a mais ou a menos, é andar um bocadinho à volta desses valores. Obviamente que esta questão em si depende muito de pessoa para pessoa, nem toda a gente, de novo, vai ter os meios possíveis, mas se tiverem, costuma ser mais ou menos assim que se faz a conta e o valor que vocês transferem
Se for o valor por cabeça que os noivos pagaram por vocês, vai ser sempre acertado. Depois, obviamente, podem fazer a vossa decisão, se fazem mais, fazem a menos, mas essencialmente essa é a sugestão que eu tenho para vocês. Sempre foi assim que nós fizemos, tentámos descobrir qual é que é o valor do catering e acabamos por fazer vezes 2, porque normalmente sou eu e o João, e depois, obviamente, dependendo do casal, da proximidade, etc., fazemos a mais ou mantemos naquele valor. Portanto, aqui fica a minha sugestão para quem tiver dúvidas em relação ao presente em termos monetários para fazer. Essa seria a minha sugestão. Em terceiro lugar, tem a ver com a cerimónia em si, e eu acho que isto é uma coisa que cada vez mais é preciso chamar a atenção, porque muita gente não tem a noção disto, que é: toda a gente tem telemóveis hoje em dia, toda a gente quer tirar fotografias do evento, fotografias à noiva, fotografias aos noivos, a entrada na igreja, a entrada na cerimónia, mas têm de ter em consideração uma coisa: está lá um fotógrafo que está a ser pago para fazer o seu trabalho. Eu já falei com tantos, mas tantos fotógrafos que me dizem que a coisa mais frustrante é quando os convidados se metem à frente deles para tirar uma fotografia. Não façam isso, por favor. Tenham a noção de onde é que está o fotógrafo de casamento, porque ele sim está a fazer o seu trabalho e ele sim precisa de fotografias lindas, maravilhosas, para depois dar aos noivos e para depois vocês poderem ter também posteriormente. Portanto, quando estão na cerimónia, tentem aproveitar a cerimónia, podem filmar, podem fotografar, mas fiquem mais de lado. Não se ponham no meio das cadeiras a tirar fotografias ou assim, não se ponham à frente dos fotógrafos naqueles momentos mais importantes. Tenham a noção de onde é que o fotógrafo está, para terem a noção se vocês estão à frente deles ou não, porque é muito chato para um fotógrafo e para um videógrafo também terem de andar a dançar à volta dos convidados e não conseguirem fazer o seu trabalho. É uma situação muito chata e que dá perfeitamente para evitar, e depois o resultado final é que os noivos têm fotografias boas do seu dia e não têm tipo uma fotografia deles dois a beijarem-se com um telefone à frente, porque o fotógrafo, por isso, simplesmente não se conseguiu desviar porque ia tirar a fotografia e de repente alguém espetou um telefone. Conseguem imaginar a sensação, não é nada boa. Portanto, deixem os fotógrafos e os videógrafos fazerem o seu trabalho, para isso é que eles lá estão, para registar o próprio do dia. E se quiserem tirar fotografias ou gravar vídeos, tenham só cuidado com o posicionamento de onde vocês estão, se não estão a pôr-se literalmente à frente então dos que estão a trabalhar. A quarta questão tem a ver com o pré-casamento, que é então os convites e a resposta aos convites. Se os noivos vos enviam um save the date, vão posteriormente enviar um convite. Vocês devem fazer no save the date, salvar então a vossa data. Se vocês souberem que nessa data vocês não estão disponíveis, avisem imediatamente os noivos para eles saberem, porque eles vão estar a contar convosco este tempo todo. E depois, quando chegar à altura de receberem o vosso convite, façam a resposta. O RSVP, que normalmente tem o e-mail ou o contacto, enviem a confirmação o quanto antes. Porque há muitas quintas que cobram quando os convidados dizem que vão uma vez e depois dizem que já não vão, ou quando os noivos dizem que vão, sei lá, 150 pessoas e depois na realidade vão 130. Aqueles 20, os noivos vão ter de pagar. Portanto, o quanto antes avisem se vão ou não ao casamento. E, sem dúvida alguma, isto não é um evento em que uma pessoa se possa cortar. Uma pessoa simplesmente não muda de ideias em relação a ir a um casamento à última da hora. Por favor, não façam isso, porque isso é uma falta de respeito para com os noivos. Eles estão a pagar por cabeça, lá está. Portanto, se vocês à última da hora dizem não me apetece ir, portanto não vou, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, porque por norma eles estão a pagar muito bem pela tua cabeça e a tua cabeça não estar lá é muito chato para eles. Portanto, as respostas aos convites são muito importantes, tanto no save the date. Se vocês já sabem que não têm essa disponibilidade, avisem imediatamente. Se têm disponibilidade, marquem, façam então o tal do save the date e depois, quando receberem o convite oficial, enviem a confirmação. Eles vão agradecer, acreditem em mim, eles vão agradecer muito ter as confirmações o mais cedo possível, porque as quintas em si também fecham o número de convidados bastante mais cedo que o próprio do casamento. Por acaso nós tivemos sorte que a nossa quinta não foi muito chata em relação a números. Nós tivemos uns 5 cancelamentos assim à última da hora. Tivemos pessoas que terminaram relações, portanto os namorados não vinham. Tivemos pessoas que tiveram última da hora problemas e não vieram. Portanto, acreditem, é mesmo muito importante que vocês façam a confirmação e, se confirmarem, não desmarquem, porque é mesmo muito chato para os noivos estarem-vos a incluir no dia deles e depois, à última da hora, não só têm de pagar a vossa cabeça, como vocês não vão. E, em último lugar, portanto, a quinta regra, digamos assim, eu estou a dizer regras, mas obviamente já perceberam isto, são sugestões de etiqueta, não são coisas que vocês são tipo castigados por não cumprir, são simplesmente sugestões muito fortes para vocês seguirem. Portanto, em quinto lugar, temos o comportamento durante a festa em si. É assim, obviamente, se nós temos bar aberto, uma pessoa vai beber. A única questão aqui é, isto não deixa de ser o casamento dos vossos amigos, dos familiares, quem seja. Tenham o cuidado de não apanharem uma bebedeira de caixão à cova. Bebam, divirtam-se, estejam divertidos, mas eu já ouvi histórias de pessoas que forem como alcoólico
no casamento de outra pessoa. Não há necessidade disso, porque vão pôr os noivos preocupados convosco, vão ter comportamentos que talvez se arrependam mais tarde. É complicado e eu posso falar por experiência própria que ter uma pessoa mesmo bêbada no vosso casamento é um bocado desagradável para vocês, porque vocês acabam por se preocupar com essa pessoa e bem-estar dela quando supostamente seria o vosso dia, a vossa festa e sem preocupações, tudo fantástico, maravilhoso. Portanto, bebam à vontade, divirtam-se, etc. Mas tentem não ficar mesmo naquele ponto de caixão à cova, porque não é esse tipo de evento, não é esse tipo de coisa. É mesmo para divertir, mas para toda a gente estar consciente e não inconsciente. E depois, obviamente, no final, quando se vão embora, despeçam-se sempre dos noivos. Tentem encontrá-los, despeçam-se sempre. Não vão embora sem dizer nada, porque isso é muito chato, vocês estão lá para eles. Se realmente se vão embora, vão-se embora, mas antes disso, despeçam-se dos noivos. Portanto, com isto dito, temos então aqui as minhas 5 sugestões de comportamentos de casamento. Digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acharam, por favor. Não me levem a mal o que eu estou a dizer, eu não criei estas regras. Isto são simplesmente regras que existem e eu acho melhor transmitir porque eu sei que há muita gente desse lado que talvez não esteja a par. Pode ser que este ano seja a primeira vez que vão a casamentos enquanto adultos, lá está. Porque quando nós somos miúdos não temos a noção de nada disto e para além disso nós temos os nossos pais para tratar destas coisas, mas enquanto adultos temos de ter algum cuidado porque normalmente são os nossos amigos que estão a casar e não os queremos estar a deixar mal, nem a envergonhar, nem a fazer coisas que nós próprios não sabemos que é mal fazer, portanto ficam aqui as minhas dicas. Digam-me aqui em baixo se vocês sabiam estas regras todas, o que é que acham delas, se faz sentido, se não faz sentido. O casamento não deixa de ser uma cerimónia tradicional, por mais que seja mais moderna. Nós casámos pelo civil, não foi pela igreja. E só porque estamos numa altura mais moderna não quer dizer que tradições não tenham de ser respeitadas e que há coisas que realmente as pessoas valorizam e estas sim que eu acho que são coisas simples de fazer e de seguir e que se vocês fizerem não corre nada de mal, não é esforço a mais para vocês e que fica tudo a correr melhor então para os noivos. Portanto, com isto dito, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho, até ao próximo vídeo.